Você já ouviu aquela frase? Ou você vai virar bilionário, ou vai acabar preso. Pois é, foi exatamente o que o diretor da escola disse para o Richard Branson quando ele tinha só 16 anos. E adivinha, as duas coisas aconteceram. Ele foi preso e depois virou um dos bilionários mais carismáticos e rebeldes do planeta. E o mais curioso é que Branson nunca foi o gênio dos números, nem o cara mais disciplinado da sala. Mas ele aprendeu uma coisa que quase ninguém entende. O jogo do dinheiro não é sobre seguir regras, é sobre saber quando quebrar elas. Hoje, a gente vai mergulhar nas lições mais valiosas do Richard Branson, um cara que construiu impérios bilionários com coragem, improviso e diversão. Mas antes de tudo, ele aprendeu uma lição que vale ouro. Bem-vindo ao Regras Invisíveis do Dinheiro. Eu sou a Karina. Lição 1. Não comece um negócio só porque quer ficar rico. Branson diz que a pior razão para começar um negócio é o dinheiro. E ele tem razão. Tem muita gente que entra no mundo dos negócios só porque está cansado do emprego, quer ser o próprio chefe ou acha que vai ficar rico rápido. E sabe o que acontece? Na primeira dificuldade, desiste. Porque quando você começa algo que não acredita de verdade, o cansaço vem mais rápido que o lucro. Branson sempre diz isso. Se você não sente orgulho do que faz, por que alguém sentiria? Ele não começou a Virgin Records para ficar milionário. Ele começou porque amava música e queria oferecer um serviço melhor para artistas que estavam sendo explorados pelas grandes gravadoras. A grana veio depois, como consequência de um propósito real. Então a pergunta é: você realmente gosta do que está construindo ou só quer um atalho para sair do tédio? Quem entra no jogo só pelo dinheiro, perde antes de começar. Mas quem entra porque ama o que faz, não só ganha, se diverte no processo. Lição 2. Tenha coragem quando o medo aparecer. Sabe qual é a diferença entre quem sonha e quem realiza? Coragem. O Richard Branson sempre fala que a vida é uma aposta. E empreender é escolher jogar, mesmo sem ter todas as cartas na mão. Você não precisa ter certeza, precisa ter coragem o suficiente para tentar. O cara começou a primeira revista dele ainda adolescente, sem grana, sem estrutura e sem permissão. Ele só foi lá e fez. Vendeu anúncio, escreveu à mão, copiou na raça e saiu batendo de porta em porta. Mais tarde, quando decidiu criar uma companhia aérea, todo mundo chamou ele de maluco. Afinal, como é que um cara do ramo da música ia competir com gigantes como a British Airways? Mas ele fez mesmo assim. E aí que tá o ponto. Coragem não é a ausência de medo, é a escolha de seguir mesmo tremendo. Branson diz: quem fica esperando o momento certo nunca sai do chão. E olha, ele perdeu milhões várias vezes, mas também construiu impérios. A diferença? Ele teve coragem de agir quando os outros ficaram pensando demais. E talvez esse seja o seu maior travamento hoje. Você pensa, analisa, calcula e paralisa. Mas às vezes o que falta não é mais conhecimento, é um passo com o coração batendo forte. Então, se tem uma ideia que te assusta, ótimo! Significa que você está indo na direção certa. Lição 3. Criem algo incrível antes de pensar em lucro. Essa é dura, mas precisa ser dita. Tem muita gente querendo ganhar dinheiro com algo que nem é bom ainda. Quer ficar rico antes mesmo de entregar valor. Quer vender o curso antes de ter resultado. Quer cobrar caro sem saber se realmente ajuda alguém. E o Branson fala exatamente sobre isso. A maioria das empresas quebra porque são feitas para dar lucro, não para entregar qualidade. O cara sempre focou primeiro no produto. Quando criou a Virgin Records, ele não pensava em ganhar milhões. Ele queria que os artistas se sentissem respeitados, livres e que a música fosse boa de verdade. O lucro veio depois, porque o produto era excelente. E olha, o que destrói muita marca hoje é essa fome de dinheiro rápido. Cortam qualidade, prometem demais, entregam de menos. Sabe aquele celular que vem sem carregador e ainda te cobram mais caro? É isso. O Branson entende uma coisa que quase todo empreendedor ignora. O lucro é consequência da paixão em resolver um problema de verdade.
Se o produto é incrível, o marketing fica fácil. O cliente volta, fala bem, indica. Mas se o produto é meia boca, você precisa gastar o triplo para convencer alguém a comprar. Então, antes de pensar em como vender mais, pensa em como entregar algo que vale a cada centavo. Porque no fim das contas, o dinheiro que fica é o que vem do valor que você criou, não do que você empurrou. Lição 4. Cerque-se de pessoas melhores que você. Tem gente que acha que ser líder é saber tudo, mas o Richard Branson aprendeu cedo que o verdadeiro poder não está em saber, está em saber quem sabe. Ele diz que uma empresa nada mais é do que um grupo de pessoas e que o seu negócio só cresce quando essas pessoas crescem junto. A maioria dos donos de empresa no Brasil contrata mal. Contrata por pressa, por desconfiança ou por ego. Quer gente obediente e não gente inteligente. Mas o Branson faz o contrário. Ele procura pessoas mais espertas, mais criativas, mais ousadas do que ele e depois deixa essas pessoas fazerem o trabalho do jeito delas. E aqui vem o segredo que quase ninguém fala. Não basta contratar gente boa. Você precisa dar motivos para essa gente boa querer continuar com você. E não é só dinheiro, tá? É propósito, é liberdade, é confiança. Branson diz assim: pessoas são como flores. Se você rega, elas florescem. Se você ignora, elas murcham. Então, se você quer construir algo grande, para de tentar ser o mais inteligente da sala. Comece a ser o que mais escuta, inspira e valoriza. Quem quer brilhar sozinho morre ofuscado, mas quem aprende a brilhar junto cria um império. Marketing é fazer o mundo falar de você. O Richard Branson aprendeu cedo uma verdade simples. Não adianta ter o melhor produto do mundo se ninguém souber que ele existe. Mas ele não tinha milhões para gastar em propaganda, então o que ele fez? Virou a própria propaganda. Literalmente. O cara se vestia de pirata para divulgar sua companhia aérea. Já atravessou o oceano num balão de ar quente só para sair nos jornais. E uma vez, quando a Virgin conseguiu autorização para usar o aeroporto de Heathrow, a concorrência ficou louca e chamou ele de Pirata dos Céus. Sabe o que ele fez? Apareceu às 4 da manhã, vestido de pirata, com o logo da Virgin colado num avião da British Airways e transformou o ataque em manchete. Isso é genial! Branson entendeu o que a maioria ainda não entendeu. Marketing não é gastar dinheiro, é chamar atenção com propósito. Ele dizia assim: use a si mesmo, faça papel de bobo se for preciso, mas faça o mundo te notar. E isso vale para qualquer um de nós. Você pode não ter verba para anúncios, mas tem criatividade, autenticidade e coragem. E no mundo de hoje, isso vale ouro. As pessoas não lembram do seu produto, elas lembram de como você fez elas se sentirem. Então, seja ousado, tenha presença, conte histórias. Não espere a mídia te descobrir, faça algo que obrigue o mundo a te olhar. Lição 6. Encontre o que te diferencia e pare de brigar por preço. Concorrer só por preço é pedir para sofrer. Sabe por quê? Porque sempre vai ter uma empresa maior que pode baixar mais do que você e aguentar a pancada por mais tempo. O Branson sacou isso cedo. Quando lançou a Virgin Atlantic, ele sabia que não venceria as gigantes derrubando tarifa. Então, ele pensou: se eu não posso ser o mais barato, vou ser o mais memorável. Resultado, ele transformou o voo em experiência, música, humor, atendimento fora da curva, mimos, surpresas. Gente saía do avião contando história. E história boa viaja mais rápido que anúncio. Agora, traz isso para o Brasil. Em vez de ser o mais barato da rua, seja o único que entrega de um jeito que ninguém copia. Se você vende bolo, não é só o sabor, é o ritual, a embalagem que dá vontade de fotografar, a mensagem escrita à mão. Se você presta serviço, não é só o resultado, é a sensação de ser cuidado do início ao fim. O diferencial mora nos detalhes que o concorrente não quer ter trabalho de fazer. E é por isso que funciona. Pegue essa regra de bolso.
Preço briga hoje, diferencial vence sempre. Preço te dá cliente apressado, diferencial cria fã. Então, pergunta rápida para você anotar agora. Qual detalhe do seu produto ou serviço faria alguém contar para 3 amigos sem você pedir? Achou isso? Protege, repete e amplifica. É aí que mora o seu oceano sem multidão. Lição 7. Seja o seu próprio cliente. Essa aqui é uma das mais poderosas e mais ignoradas por quem empreende. O Branson não ficava trancado em escritório vendo planilha. Ele queria sentir o que o cliente sentia. Entrava nos aviões, comia a mesma comida, usava o mesmo banheiro, testava cada detalhe da experiência. E sabe o que ele dizia? O cliente nunca vai te contar tudo o que está errado, então descubra por conta própria. Depois de cada voo, ele fazia uma lista com tudo que podia melhorar. O assento que era apertado, o cinto que incomodava, a comida que podia ser mais leve, até o humor da equipe de bordo. Agora, pensa na quantidade de gente que vende sem nunca usar o próprio produto. O dono da hamburgueria que nunca senta para comer no salão. O coach que nunca aplicou os próprios conselhos. O vendedor que nunca testou o que promete. Branson entende que a visão de dentro do escritório é cega. Quem quer acertar precisa viver o que o cliente vive. Então, a próxima vez que você quiser melhorar o seu negócio, não pergunte só, será que tá bom? Pergunta, se eu fosse meu cliente, eu compraria de mim? Se a resposta for não, ótimo, você acabou de encontrar onde precisa começar a melhorar. Lição 8. Comece melhorando o que está perto de você. Branson tem uma filosofia simples, mas poderosa. Melhore o que está ao seu alcance e o mundo melhora com você. Ele acredita que tudo começa com um círculo. No centro está você. Se esse centro está em caos, corpo cansado, mente sobrecarregada, vida bagunçada, não adianta tentar mudar o mundo lá fora. Então ele começa pequeno, dorme bem, se alimenta melhor, reserva tempo para pensar, para rir, para curtir a própria jornada. Porque um empreendedor exausto é uma bomba relógio prestes a explodir. Depois vem o segundo círculo, as pessoas próximas, família, amigos, equipe. Branson sabe que ninguém constrói um império em terreno instável. Ele cuida das relações como quem cuida do solo antes de plantar. Só então ele olha para fora, para o time, para os clientes, para o mundo. Ele pergunta, o que eu posso fazer hoje para deixar essa experiência um pouco melhor? Pode ser algo simples, um gesto de gentileza, um produto mais útil, uma conversa que inspira. E é assim que o impacto cresce. De dentro para fora, não o contrário. Branson acredita que o sucesso verdadeiro é quando o seu trabalho melhora a vida das pessoas sem destruir a sua no caminho. No fim, o que ele ensina é que grandes mudanças nascem de pequenas correções diárias. Você melhora um pouco hoje, um pouco amanhã e quando percebe, já está transformando o seu próprio universo. E tem mais! Não saia daqui ainda, que a conversa sobre Branson é bem mais funda do que a gente poderia cobrir aqui. Já já tem mais lições. Deixe-me ver. Ah, tá esperto. Aqui tem mais lições, cada uma um saco de experiência imparável e tudo para te ajudar a transformar a sua vida e o seu negócio para melhor. Lição 9. Sempre dá para fazer melhor. Branson tem um mantra simples. Nada está pronto. Tudo pode ser melhorado. E ele vive isso. Quando voltou de sua primeira viagem ao espaço, sim, o homem literalmente saiu da Terra. A primeira coisa que fez foi anotar 35 pontos de melhoria, desde o conforto do assento até o tipo de cinto de segurança. É essa mentalidade que o mantém relevante há décadas. Ele não vê problema como falha, vê como feedback real do mundo. Muita gente confunde perfeccionismo com melhoria contínua. Perfeccionismo trava, melhoria liberta. Enquanto o perfeccionista não começa, o empreendedor que busca melhorar já está testando, errando e ajustando. E no fim, é esse segundo que vence. Então esquece a ideia de lançar perfeito. Lança bom, depois melhora.
Sempre dá para deixar mais rápido, mais simples, mais humano. Melhoria contínua é a religião de quem quer durar por muito tempo. Essa aqui é a mais leve e, ironicamente, a mais profunda. Branson acredita que negócios precisam ser divertidos, porque se o trabalho vira um peso, a criatividade morre. Quando ele comprou uma parte da antiga British Rail, o time estava desmotivado, sem energia. Sabe o que ele fez? Organizou uma festa gigante com 10.000 funcionários. Banda, barracas, camping, parquinho para os filhos, transformou uma empresa cinza em um lugar vivo. E ele mesmo era o primeiro a pular na piscina de roupa e tudo. Ele dizia: "Se eu tô me divertindo, todo mundo se sente livre para ser autêntico também." E é aí que mora a mágica. Pessoas felizes trabalham melhor, criam melhor e vendem melhor. No fim das contas, a alegria é o motor invisível do sucesso. Porque ninguém sustenta um sonho que odeia viver. Então, da próxima vez que tudo parecer pesado, lembra disso. Talvez não seja um negócio que está errado. Talvez só falte um pouco de diversão no processo. Se você gostou do conteúdo, não se esquece de se inscrever para ficar por dentro dos nossos novos vídeos. E, claro, aproveita e dá uma olhada no próximo vídeo que está aparecendo na tela. Obrigada por assistir. Nos vemos no próximo vídeo. Tchau, tchau.